Ei pessoal, hoje nosso grupo vai falar sobre a evolução das bactérias. E o nosso grupo é composto pelo Guilherme, pela Letícia, pela Maíra, a Nayara e o Tony. A hipótese mais aceita atualmente para explicar a origem da vida no planeta é a de Oparin e Haldane. Esses dois pesquisadores, de maneira independente, propuseram que a Terra apresentava uma atmosfera diferente no passado e que a ação de diferentes fatores culminou na formação de moléculas simples, as quais deram origem à vida. A atmosfera primitiva, de acordo com Oparin e Haldane, era composta basicamente por amônia, hidrogênio, metano e vapor de água. O vapor de água era essencial para a formação de nuvens, que se precipitavam, ocasionando chuvas, o que permitiu que a superfície da Terra recebesse água. Essa água evaporava muito rapidamente, uma vez que, no início, a superfície era extremamente quente. A atmosfera da Terra primitiva sofria ainda com a ação de descargas elétricas e radiação ultravioleta do Sol. Esses dois agentes foram essenciais para que os elementos da atmosfera reagissem e formassem moléculas orgânicas, como os aminoácidos. Esses compostos chegaram à superfície da Terra por meio da água das chuvas. Os aminoácidos, em condições adequadas, deram origem a estruturas semelhantes a proteínas. Essas proteínas foram acumulando-se nos oceanos em formação e deram origem aos chamados coacervados. Os coacervados podem ser definidos como proteínas aglomeradas e envoltas por moléculas de água. Miller, após observar a teoria proposta por Oparin e Haldane, tentou demonstrar experimentalmente o que seria a Terra primitiva e como ocorreria o surgimento das proteínas. Ele colocou em um recipiente água, metano, amônia e hidrogênio e submeteu o recipiente a constantes descargas elétricas e aumento de temperatura. Após algum tempo, Miller conseguiu observar a presença de aminoácidos em seu experimento. Hoje em dia, no entanto, se sabe que a atmosfera terrestre era diferente daquela proposta por Miller e Urey, mas mesmo experimentos recentes conseguiram sintetizar moléculas orgânicas em laboratórios. Apesar de procariotos serem claramente muito mais complexos que os coacervados, é intuitivo imaginá-los como os prováveis primeiros seres vivos, já que sua estrutura básica consiste apenas em uma parede celular que separa o citoplasma do restante do ambiente externo. Então, provavelmente, o início da vida na Terra era de um mar primitivo repleto de procariotos. O grande evento de oxigenação foi um período durante o Paleoproterozoico, no qual houve um enorme aumento no teor de oxigênio presente na Terra, transformando a atmosfera da Terra em um ambiente oxidante e causando a extinção de quase toda a vida na Terra, e as responsáveis por esse evento foram as cianobactérias. As cianobactérias são organismos procariontes e fotossintetizantes. A fotossíntese, como se sabe, libera O2 ao término de seu processo. As cianobactérias foram tão bem-sucedidas evolutivamente nessa nova forma de síntese orgânica de açúcares e carboidratos que se multiplicaram e literalmente transformaram toda a atmosfera terrestre, transformando-a, no entanto, em um ambiente extremamente tóxico para os outros tipos de procariontes que estavam presentes naquela época. Os seres vivos estão atualmente divididos em 3 domínios: bactéria, árquea e eucária. Nos domínios árquea e bactéria estão incluídos os organismos procariontes. O termo bactéria era usado de maneira generalista para todos os micro-organismos procariontes. No entanto, a filogenia molecular nos mostrou que os micro-organismos procarióticos são divididos em 2 domínios, que eram chamados de eubactéria e arcaebactéria, e agora renomeados para bactéria e arcaia, que evoluíram independentemente a partir de um ancestral em comum. Esses 2 domínios, juntamente com o domínio eucária, constituem a base do sistema dos 3 domínios, que atualmente é o sistema de classificação mais utilizado na bacteriologia. Também através de estudos moleculares, percebemos que arqueias e eucariontes estão mais relacionados entre si do que com as bactérias. Atualmente é discutido se os primeiros procariontes foram bactérias ou arqueias. Alguns pesquisadores pensam que as bactérias são as mais antigas e que as arqueias e eucariontes derivaram a partir delas, enquanto outros consideram que o domínio mais antigo é o das arqueias. É possível que o ancestral comum mais recente das bactérias e arqueias possa ser um hipertermófilo, ou seja, um organismo que vivia em temperaturas extremamente elevadas.
Outros cientistas argumentam que tanto arqueias quanto eucariontes são relativamente recentes e que evoluíram a partir de uma bactéria gram-positiva, que mediante a substituição da parede bacteriana de peptidoglicano por outra de glicoproteína, daria lugar a um organismo chamado de Neomura. As bactérias também estavam envolvidas na segunda grande divergência evolutiva, a que separou as arqueias dos eucariontes, através do evento da endossimbiose. A hipótese é de que as mitocôndrias eucarióticas provêm de uma endossimbiose de uma proteobactéria alfa. Então, o ancestral dos eucariontes teria fagocitado uma proteobactéria que escapou da digestão, se desenvolveu no citoplasma e deu origem às mitocôndrias. De maneira independente desse processo, uma segunda endossimbiose ocorreu por parte de algum eucarioto já com mitocôndria. Ele fagocitou uma cianobactéria, levando à formação dos cloroplastos. As bactérias são organismos procariontes, ou seja, elas são unicelulares e não possuem núcleo definido e nem organelas membranosas. As bactérias, inicialmente, eram agrupadas no reino Monera, no qual todos os procariontes estavam incluídos. Com a classificação de seres vivos em 3 domínios, o reino Monera deixou de existir. Os organismos procariontes, então, são divididos em 2 grupos, o domínio arqueia e o domínio bactéria. Vamos falar um pouquinho sobre as estruturas que compõem uma bactéria. Vamos começar pelo citoplasma. As bactérias, como eu disse anteriormente, elas são seres procariontes, ou seja, o seu material genético é disperso no citoplasma. Isso significa que ele não está envolvido por uma membrana nuclear. O material genético ele é constituído por uma molécula circular de DNA chamada nucleóide. Em algumas bactérias, pode-se encontrar outras moléculas adicionais de DNA chamadas plasmídios. Os plasmídios são estruturas que ajudam a defendê-las da ação de antibióticos, pois possuem genes resistentes. No citoplasma também estão presentes inúmeros ribossomos, que produzem proteínas. A célula bacteriana é revestida pela membrana plasmática que delimita o citoplasma. Além disso, há uma camada mais externa chamada de parede bacteriana, que impermeabiliza a célula contra a entrada de água por osmose e não a deixa estourar. Essa parte celular é constituída por uma rede de peptídeos ou lipídios ligada a polissacarídeos, chamada de LPS. Em algumas bactérias, também pode-se encontrar mais externamente uma outra camada chamada de cápsula, que está representada aqui em azulzinho nessa bactéria. Essa estrutura, ela protege a bactéria da desidratação e da fagocitose, que é a defesa contra os bacteriófagos e auxilia na fixação às células de hospedeiros. Como uma bactéria, então, se movimenta? A locomoção das bactérias ocorre, em sua maioria das vezes, através do batimento flagelar, ou seja, esse rabinho que as bactérias possuem. Eles são longos filamentos constituídos de fibrila. E estruturas anexas que são como os pelos, ou chamados de fímbrias, que também são chamadas de pile. Essas também podem auxiliar na locomoção. Vamos falar um pouquinho sobre a nutrição das bactérias. A grande maioria das bactérias são heterotróficas, ou seja, elas não são capazes de produzir seu próprio alimento e se nutrem de substâncias produzidas por outros seres vivos. No entanto, existem algumas bactérias que podem produzir seu próprio alimento e são chamadas de autótrofas, e elas podem ser do tipo aeróbias, que precisam de oxigênio para produzir o seu alimento, ou anaeróbias facultativas, elas podem viver com ou sem oxigênio, ou também anaeróbias obrigatórias, que elas morrem na presença de oxigênio. As bactérias, elas podem ser classificadas de acordo com seu formato, que são eles os cocos. Os cocos, eles possuem formato esférico ou oval. Quanto ao arranjo, quando essas bactérias se dividem para se reproduzir, as suas células permanecem ligadas umas às outras. Quando se dividem em pares, a gente chama de diplococos. Quando se dividem formando cadeias, são chamadas de streptococos. Quando se dividem em grupo de 4, em 2 planos, nós chamamos de tétrades. E ainda, quando elas se dividem
em 3 planos, em grupos de 8, a gente chama de sarcinas. E quando elas se dividem em múltiplos planos, ela começa a tomar esse formato que parecem cachos de uva, e então recebem o nome de estafilococcus. Já os bacilos, eles possuem formato de bastão ou cilíndrico, curtos ou longos. Quanto ao arranjo, os bacilos ou bastonetes, eles se dividem ao longo do seu eixo curto. A gente pode chamar de bacilo único ou bacilo simples, ou quando ele se divide em pares de diplobacilos, e às vezes eles possuem um formato de um bacilo menor, semelhante a um coco, e a gente pode chamar de cocobacilos. E quando se agrupam em cadeias, são chamados de streptobacilos. As bactérias espiraladas possuem formato de espiral. Podemos chamar de espirilos quando essa forma em espiral possui estrutura rígida e se desloca através de flagelos. E podemos chamar de espiroquetas quando esse formato em espiral é mais flexível e se desloca através de contrações citoplasmáticas. Algumas literaturas consideram os vibriões como um tipo de bactéria espiralada, quando ela possui apenas uma curvatura. Uma técnica denominada coloração de Gram permite classificar as bactérias em 2 grupos, por meio da análise das diferenças existentes na composição da parede celular. Quando submetida à coloração de Gram, a parede celular das bactérias pode adquirir coloração violeta ou vermelha. As bactérias coradas em violeta são chamadas de gram-positivas e elas se caracterizam por apresentar uma parede celular mais simples e rica em peptidoglicano. Já as bactérias gram-negativas, elas coram-se em vermelho e apresentam uma estrutura mais complexa com menos peptidoglicano. Determinar se uma bactéria é gram-positiva ou gram-negativa é importante para indicar, por exemplo, que tratamento deve ser adotado em caso de infecções, porque as bactérias gram-negativas, por exemplo, são em geral mais resistentes aos antibióticos do que as gram-positivas. Vamos falar um pouco sobre a resistência da bactéria. A resistência bacteriana diz respeito à capacidade da bactéria de resistir à ação de alguns antibióticos devido ao desenvolvimento de mecanismos de adaptação e de resistência, o que é muitas vezes a consequência do uso indevido de antimicrobianos. Assim, como consequência da resistência bacteriana, o antibiótico normalmente utilizado no tratamento passa a não ser mais eficaz, tornando o combate da infecção mais difícil e demorado, podendo haver piora no quadro clínico da pessoa. Quando um antibiótico é eficaz, a bactéria é capaz de ter sua taxa de multiplicação diminuída ou ser eliminada do organismo. No entanto, quando uma bactéria adquire resistência a determinado antibiótico, ela torna-se capaz de proliferar independente da presença de antibiótico e ser capaz de causar infecções mais graves e de difícil tratamento. Mas como acontece a resistência aos antibióticos? A resistência aos antibióticos acontece principalmente devido ao uso indevido dos antibióticos, ou seja, quando a pessoa usa um antibiótico sem orientação médica, ou quando não faz o tratamento completo, por exemplo. Essas situações elas podem favorecer o desenvolvimento de mecanismos de adaptação e de resistência da bactéria contra o antibiótico que foi utilizado, de forma que pode permanecer por mais tempo no organismo, proliferar-se e chegar à corrente sanguínea, caracterizando a sepse. A bactéria resistente ela é capaz de se multiplicar mais facilmente e assim transmitir aos seus genes de resistência para outras gerações. Além disso, é possível que ocorram novas mutações no material genético dessas bactérias, dando origem a superbactérias, que são aquelas que possuem resistência a mais de um tipo de antibiótico. Quanto mais resistente a bactéria, mais difícil é o seu tratamento,
uma vez que há menos antibióticos disponíveis capazes de tratar aquela infecção. Principais bactérias resistentes. As bactérias resistentes são encontradas mais com facilidade em ambientes hospitalares, devido aos procedimentos aos quais os pacientes são submetidos, que são mais invasivos, sendo nesse caso necessário o uso de antibiótico e de amplo espectro, que são aqueles que atuam contra vários micro-organismos, incluindo os não patogênicos, podendo favorecer a resistência. Além disso, as bactérias resistentes estão normalmente relacionadas com o ambiente hospitalar devido ao uso frequente de antibióticos durante todo o internamento, ao sistema imunológico das pessoas e ao maior tempo de exposição a agentes infecciosos e antimicrobianos devido à permanência prolongada no hospital. Dentre as principais bactérias resistentes estão a Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, que são resistentes à meticilina, Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa, que são resistentes aos antibióticos carbapenêmicos. E como evitar a resistência aos antibióticos? A resistência aos antibióticos ela pode ser facilmente evitada por meio de atitudes bem simples, como, por exemplo, uso de antibióticos somente sobre recomendação médica, tempo e dose do antibiótico deve ser indicado pelo médico e usado conforme a sua orientação, mesmo com o desaparecimento dos sintomas, não interromper o tratamento com antibióticos mesmo que não existam mais sintomas de infecção. Além disso, é importante manter uma boa higienização das mãos, lavar bem os alimentos antes de prepará-los, ter as vacinas em dia e apenas entrar em contato com pessoas internadas utilizando elementos de proteção, como máscaras e batas, por exemplo. As doenças causadas por bactérias, também conhecidas como bacterioses, podem ser tratadas através de antibióticos e o seu agravamento pode levar à morte. A maior parte das bactérias é transmitida pela ingestão de alimentos contaminados ou em contato com pessoas doentes. Os sintomas são variados, conforme o tipo da doença. A prevenção, muitas vezes, é baseada em cuidados simples, como a lavagem das mãos e dos alimentos, e a vacinação. Alguns exemplos de doenças causadas por bactérias são: botulismo. É causado não pela bactéria em si, mas pela toxina por ela produzida. A bactéria do botulismo é a Clostridium botulinum, normalmente encontrada em alimentos mal processados, como enlatados, conservas e embutidos. A sua toxina paralisa nervos e músculos. O tratamento dos doentes deve ser rápido e feito com soro antitoxina. Cólera, causada pelo vibrião colérico Vibrio cholerae, que se multiplica no intestino delgado do ser humano. Provoca forte diarreia em razão da produção de toxinas, que induzem as células intestinais a liberarem água e sais minerais. A contaminação ocorre por meio de ingestão de alimentos contaminados com fezes dos portadores. Coqueluche. O agente causador é a bactéria Bordetella pertussis, cuja transmissão se dá pela inalação de bactérias eliminadas pela tosse de pessoas infectadas. Afeta principalmente crianças, cujos primeiros sintomas se assemelham aos de um resfriado comum. Em seguida, ocorre uma fase de tosse intensa, na tentativa de eliminar o muco acumulado nas vias respiratórias, por causa da imobilização dos cílios da traqueia, causada pelas secreções da bactéria. Febre tifoide. A bactéria Salmonella typhi pode ser adquirida pela ingestão de água e alimentos contaminados e pode se disseminar por todo o organismo. Após um período de incubação, em torno de 2 semanas, ocorrem dores de cabeça e febre. A seguir, pode aparecer diarreia forte. Havendo perfuração intestinal, o quadro pode ser agravado, podendo levar o doente à morte. Gonorreia. É causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, transmitida por meio de relações sexuais com parceiros contaminados. Pode também ser transmitida pela mãe ao recém-nascido no momento do parto. No homem,
provoca dor ao urinar e eliminação de uma secreção de cor amarelada. Nas mulheres, os sintomas são pouco evidentes, podendo evoluir para doenças inflamatórias pélvicas, o que talvez chegue a comprometer as tubas uterinas e causar a esterilidade. Leptospirose. A bactéria Leptospira interrogans é eliminada por meio da urina de animais domésticos ou selvagens portadores. Assim, a transmissão para o homem ocorre pelo contato com a água e o solo, evidentemente contaminados. Os sintomas aparecem após um período de incubação de poucas semanas e vão desde dores de cabeça e musculares, calafrios e febre, até o comprometimento de fígado e dos rins. Salmonelose. Bactérias do gênero Salmonella são adquiridas por meio da ingestão de produtos de origem animal contaminados, principalmente ovos e carne de galináceos. Invadem a parede do intestino e podem atravessá-la, atingindo os vasos sanguíneos e se disseminando por todo o corpo. Sífilis, causada pela bactéria Treponema pálido, é transmitida por meio de relações sexuais com parceiros contaminados. Pode também ser transmitida pela mãe ao feto durante a gestação. Após um período de incubação de cerca de 20 dias, surge uma lesão de consistência endurecida e pouco dolorosa, cancro duro, nos órgãos genitais. No homem, aparece a lesão na glande do pênis, na mulher, nos pequenos lábios vaginais, na vagina e até no colo do útero. Outros sintomas podem se manifestar, como febre, dor de cabeça e indisposição. Em um estágio avançado, o sistema nervoso pode ser afetado, causando cegueira, problemas mentais e dificuldade locomotora. Tuberculose. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa transmitida pelas vias aéreas e provocada em grande parte dos casos pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch, podendo ser causada também, embora mais raramente, por outras espécies de agentes como a Mycobacterium bovis, Mycobacterium africano e Mycobacterium microti. A doença afeta principalmente os pulmões e pode atingir outros órgãos do corpo como rins, meninges e ossos. As doenças bacterianas atingem também organismos vegetais. Um exemplo é a mancha bacteriana. Essa doença provoca perdas consideráveis em plantações de tomate quando cultivados sob temperaturas acima de 25 graus Celsius, sendo mais severa em locais onde ocorrem chuvas associadas a ventos fortes e a terrenos arenosos. Ataca todos os órgãos da parte aérea da planta. A doença não provoca queda das folhas, mas promove secamento inicialmente nas folhas mais baixas e mais velhas, e em forma de manchas marrons de formato irregular e mais concentradas nas bordas. O ataque durante a floração causa queda das flores, resultando na redução da produtividade. Nos frutos aparecem lesões grandes de cor marrom, e eles ficam mais murchos e a textura fica mais áspera, o que pode comprometer a qualidade e a desvalorização do fruto, e consequentemente sua comercialização. A mancha bacteriana é causada por 4 diferentes espécies do gênero Xanthomonas, que são a Xanthomonas euvesicatória, a Xanthomonas vesicatória, o Xanthomonas perforans e Xanthomonas gardneri. A bactéria é transmitida pelas sementes ou mudas infectadas e a doença se espalha através de gotas de chuva ou água de irrigação levadas pelo vento.